Olá, você que me assiste. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre Israel e a igreja. Existe alguma relação entre o povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja como rebanho de Cristo no Novo Testamento? Esse tema tem servido como objeto de análise, de estudo de muitos, e muito se discute no que se refere à associação de Israel no Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento. Será que existe então alguma relação que nós possamos estabelecer à luz da Bíblia entre Israel e a igreja? E se existe uma relação, qual o nível que nós podemos encontrar desse relacionamento? Existe algum nível de atualização, alguma espécie de correção ou até mesmo algum tipo de substituição? Em muitos casos, tanto o método de análise como as conclusões obtidas se tornam tema de debate, quando não embate. Certos posicionamentos visam estabelecer uma hierarquia ou até graus de importância, santidade e até preferência por parte de Deus. E tudo isso causa em várias oportunidades celeumas desnecessários. Além disso, surgem também interpretações e aplicações tão discrepantes com o texto bíblico que não se pode chamá-las de outra coisa senão heresia. E para evitar maiores desgastes, o mais correto é analisarmos biblicamente cada uma das partes desse precioso binômio. E para isso, nós precisamos estabelecer, à luz da Bíblia, se existe alguma possível e correta relação entre os dois termos. É imprescindível uma análise exegética e hermenêutica em separado para Israel e para a igreja, se quisermos então fazer devidamente essa análise. E somente após uma análise bíblica correta, devida, as conclusões teológicas vão ser razoavelmente seguras e biblicamente aplicáveis. A partir do resultado dessa análise, poderá ser definido, então, qual tipo ou qual nível de relação pode ser estabelecido entre Israel, chamado povo de Deus no Antigo Testamento, e a igreja, o rebanho de Cristo, descrito no Novo Testamento. E eu quero, então, por partes, refletir com você. Em primeiro lugar, nós vamos refletir um pouco sobre o povo chamado por Deus no Antigo Testamento. Vamos analisar, em primeiro lugar, o conceito de povo de Deus. A Bíblia tem vários povos sendo mencionados, mas um desses povos, claro, ganha bastante destaque. Trata-se do povo de Israel, descendência de Abrão, conforme promessa do próprio Deus Yahvé, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 2. O texto diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Essa expressão, povo de Deus, então, não se refere a uma questão de posse ou autoridade apenas, nem se resume meramente a aspectos geográficos ou genealógicos. A ênfase não está na geografia nem na etnia, mas a aliança que o Deus Yahvé propôs de forma especial a esse povo a partir de Abrão. Nós temos as palavras do próprio Deus Yahvé quando chama Moisés para liderar Israel para sair do cativeiro no Egito. As palavras do Senhor foram as seguintes: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei meu povo, e serei vosso Deus. Perceba então que é muito mais do que simplesmente posse e autoridade. É sim posse e autoridade,
Mas a ênfase bem maior aqui é na aliança que Yahvé propõe a esse povo. Israel, portanto, é um povo chamado para uma aliança com aquele que fica conhecido como Deus de Israel. E trata-se de um povo que não foi aleatoriamente escolhido dentre outros povos, mas intencionalmente originado, milagrosamente gerado, porque Abrão, que deu origem a esse povo, já era idoso, sua esposa Sara também já era idosa. O nascimento de Isaac foi um milagre. Então trata-se de um povo intencionalmente originado, milagrosamente gerado e solenemente chamado para um relacionamento de obediência, dependência, confiança e adoração exclusiva a Yahvé. Nas próprias palavras que nós encontramos do Senhor em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Palavras essas que deveriam ser transmitidas a todo o povo. Nós vemos ainda, além do conceito de povo de Deus, nós vemos que existe uma formação desse povo no Antigo Testamento. Yahvé forma para si um povo, ele não escolhe dentre todos os povos um que lhe seja especial. O Deus Yahvé forma para si um povo a partir do chamado pessoal a Abrão. Nós já vimos aqui, Gênesis 12, nos versos 1 a 2, esse chamado, e a partir desse chamado de Deus a Abrão, confirmado depois ao seu filho Isaque, depois também a Jacó, de quem vieram as 12 tribos que formam o povo de Israel, é a partir disso que Yahvé forma para si um povo, como já falamos, solenemente chamado para amá-lo de todo o coração, bem como a prostrar-se e adorar somente a ele e a nenhum outro. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, como vimos em Deuteronômio 6, mas o texto continua. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Perceba então que existe esse chamado para uma aliança. O povo é formado já com a intenção, no coração de Deus, de estabelecer com esse povo uma aliança. O povo de Israel, chamado por Yahvé, tem esse chamado reforçado no termo hebraico, que é kahal, que frequentemente no Antigo Testamento se refere à assembleia, ao ajuntamento, à reunião do povo de Deus. Esse termo significa uma multidão, um grupo que se reúne com propósitos específicos. E especialmente no contexto do Antigo Testamento, essas reuniões e esses ajuntamentos tinham sim propósitos religiosos. Perceba então que o povo de Israel é formado a partir e em torno de um chamado. Primeiramente de forma pessoal a Abrão, cuja descendência deu origem às tribos de Israel, e posteriormente em relação a todo o povo de Israel. O chamado começa em Abrão, mas ele vai a todo o povo de Israel, que é chamado para amar e adorar somente a Yahvé, dando a Deus não somente prioridade, mas exclusividade na submissão e na adoração. Fica clara então a ideia de um povo especialmente formado e também chamado. E isso é importante porque caracteriza não só o caráter especial e intencional na formação desse povo, mas caracteriza e evidencia também a missão do povo de Israel no Antigo Testamento. Eu quero refletir um pouco com você então sobre, além do conceito e da formação do povo de Deus, a missão do povo de Deus no Antigo Testamento. Missão essa conferida por Yahvé ao seu povo, conforme o texto que precede ali o momento em que Deus entrega a Moisés a lei, a chamada lei de Moisés, também lei do Senhor no Antigo Testamento, quando o povo se encontrava ali nas proximidades do Monte Sinai. Nós temos no livro do Êxodo, capítulo 19, nos versos 5 a 6, o seguinte: o próprio Senhor falando: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardares minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O desejo
do Senhor Deus fica evidente desde o princípio. Israel foi formado para ser uma nação sacerdotal, levando os outros povos a conhecer e obedecer ao eterno e único Deus. Sempre foi esse o desejo de Deus ao formar para si um povo, que esse povo fosse um povo sacerdotal, levando os outros povos a conhecer, amar e servir ao Senhor. Como povo separado, Israel tinha essa missão de ser intermediário da bênção divina sobre todos os povos. Ser um povo sacerdotal exigia de Israel uma postura diferenciada, uma postura ímpar, uma postura completamente diferente dos outros povos. Israel precisava observar a aliança divinamente proposta. Deus diz claramente o que esperava e exigia do povo de Deus, do povo de Israel, em uma única palavra: obediência. Que eles obedecessem verdadeiramente à voz do Senhor e mantivessem essa aliança. É assim que define Matthew Henry. Fica evidente, portanto, o desejo divino de que Israel apontasse o caminho às nações para o contato com Deus de Israel. Isso seria feito com base na sincera obediência aos mandamentos de Yahvé, na santificação das práticas diárias comuns e do consequente testemunho que Israel transmitiria aos outros povos. Perceba então que a Bíblia nos mostra o conceito de povo de Deus, a formação especial desse povo e a missão concedida a esse povo. Agora, nós precisamos analisar também a igreja chamada por Cristo no contexto do Novo Testamento. Vejamos então o conceito de igreja. Embora muitos entendam que esse termo se refira a um local sagrado, uma construção onde há reuniões e celebrações espirituais, ou ainda entendem que igreja seja uma instituição com fins religiosos, a ideia principal é de coletividade. É um ajuntamento específico de pessoas. E as especificidades desse ajuntamento podem ser observadas à luz da Bíblia, especialmente no texto neotestamentário, que é onde o termo é empregado. No contexto do Novo Testamento, o termo igreja é empregado seja nos evangelhos, seja nas cartas, referindo-se sempre ao ajuntamento dos que creem em Jesus como Filho de Deus e o recebem como Senhor e Salvador. A primeira ocorrência desse termo no Novo Testamento se encontra em Mateus capítulo 16, verso 18, quando o próprio Senhor Jesus diz: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." O termo grego é eclesia, que etimologicamente se refere a um chamado para fora. O termo, na sua formação original, traz essas duas ideias, de um chamado e um chamado para fora. O termo igreja se refere, então, seja de maneira geral ou de maneira específica aos que creem em Jesus, sem nenhuma restrição geográfica, sem nenhuma restrição étnica. Interessante que nas mais de 100 ocorrências desse termo no Novo Testamento, apenas 2 são proferidas por Jesus, conforme nós vimos em Mateus 16, 18, também depois em Mateus 18, verso 17, e todas as outras demais ocorrências do termo igreja estão nos outros livros do Novo Testamento. Grande parte nas cartas de Paulo, nas suas cartas aos gentios. Lembrando, Paulo era judeu, mas pregou o evangelho de Jesus aos gentios, ou seja, a maioria das ocorrências do termo igreja se dá no contexto que se refere a não-judeus. Isso evidencia que o conceito de igreja não se restringe apenas aos descendentes das tribos de Israel, mas tem uma abrangência muito maior, uma abrangência que é universal, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, conforme nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 8. Além de entendermos o conceito de igreja no Novo Testamento, também precisamos compreender a formação da igreja no Novo Testamento.
Porque assim como há um chamado específico do Deus Yahvé para um povo que ele mesmo decidiu formar para si, da mesma forma a igreja também é formada a partir de um chamado, conforme o relato de João, logo no início do seu evangelho. Ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, verso 12, nos traz essa importante informação. Cristo forma a sua igreja a partir de um chamado que precisa ser aceito, a saber, por aqueles que creem nele como Filho de Deus e como cumprimento de toda a promessa messiânica da lei de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento. Reconhecer e receber a Cristo como Filho de Deus determina o ingresso na igreja, o que se dá de uma maneira independente de critérios geográficos, de linhagem e de hereditariedade. E o apóstolo Paulo vai defender em várias oportunidades esse aspecto universal da igreja chamada por Cristo, que abrange não apenas os judeus praticantes da lei de Moisés, mas também gentios, não judeus que abandonam suas práticas religiosas e passam a seguir apenas a doutrina do Filho de Deus. Paulo assim escreveu aos Gálatas: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28. Perceba que, se anteriormente havia critérios geográficos e hereditários para determinar quem fazia parte do povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento, esses critérios, observe, precisavam ser confirmados por uma sincera e plena obediência a Yahvé. Mas agora, o ingresso na coletividade da igreja, que é chamada por Cristo, se dá pela manifestação da fé em Cristo como Filho de Deus. Fé essa que também precisa ser confirmada pela obediência à divina doutrina, assim como a obediência também caracterizava o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, além de observarmos o conceito de igreja e a formação da igreja, nós temos que ver também o que a Bíblia nos fala sobre a missão dessa igreja. Cristo deixou bastante claro o seu desejo de que aqueles que nele creem cumpram uma missão. Mais do que formar para si um rebanho, Cristo expressou o seu desejo de que esse ajuntamento cumpra uma missão. E isso fica claro no célebre Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Perceba então que a missão de ser diferente e fazer diferença é inegável para todos os discípulos de Cristo. A importância da missão da igreja também vai ser confirmada por Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, assim escreveu: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro é bastante claro aqui quando fala dessa situação de uma transição, aqueles que não faziam parte do chamado povo de Deus, ou seja, gentios, não judeus, mas agora sim receberam misericórdia, agora sim passaram a fazer parte do povo de Deus, não por aspectos geográficos, étnicos, genealógicos, hereditários, mas porque creram em Jesus como Filho de Deus.
aceitaram, receberam Jesus no seu coração e com isso puderam ingressar nesse ajuntamento chamado igreja. E essa igreja tem uma missão, como o texto aqui de Pedro diz: sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja foi chamada para tornar-se, então, um sacerdócio real. É essa expressão que Pedro utiliza no seu texto. Pedro, que era judeu, certamente bastante conhecedor, bastante familiarizado com o texto de Êxodo 19, versos 5 e 6, que refletimos há pouco aqui. Pedro tinha, sim, em mente a missão divinamente conferida a Israel por Yahvé, quando menciona que a igreja foi chamada para se tornar um sacerdócio real. Tal qual o povo de Israel precisava confirmar seu sacerdócio às nações, dando testemunho do poder e da majestade de Yahvé, também a igreja é chamada para testemunhar, servindo como um povo sacerdotal que encaminha todos os povos a Cristo. Perceba então a similaridade do chamado de Deus no Antigo Testamento, em Êxodo 19, com o chamado de Cristo à igreja, em 1 Pedro 2,9. A coletividade dos que entendem que Jesus os livrou da eternidade afastados do Criador e que o sacrifício e ressurreição de Jesus lhes concedeu essa incomparável bênção, entendem também que essa dádiva precisa ser evidenciada na obediência e proclamada pelo testemunho a todos. Não basta apenas professar, declarar com a boca a fé em Jesus. Essa fé precisa ser evidenciada na obediência, que dá testemunho. Vemos então que esse privilégio de ser cristão é sempre exercido em serviço. É mais do que se dizer cristão, é comprovar que é por meio da obediência a Cristo, dando testemunho às outras nações, a todos os povos. Temos então, diante dessa conceituação do povo de Deus e essa conceituação da igreja, povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, igreja no Novo Testamento chamada por Cristo, diante dessas duas conceituações bíblicas, nós temos agora que pensar sobre as relações entre Israel e a igreja. A análise do chamado específico da formação e da missão de Israel no contexto do Antigo Testamento certamente traz à mente vários aspectos e características da igreja no contexto do Novo Testamento. De igual forma, a observação do chamado, formação e missão da igreja no Novo Testamento também nos faz lembrar do povo de Israel no Antigo Testamento. E esse fato leva muitos a estabelecer comparações entre Israel como povo de Deus e igreja como rebanho de Cristo. Mas nem sempre as comparações são precisas. Por vezes, sérias injustiças são cometidas nessa correlação, que para alguns consiste numa atualização, numa correção e até mesmo numa substituição. E é preciso entender que temos que nos perguntar, precisamos realmente avaliar se existe alguma relação que se possa estabelecer à luz da Bíblia entre Israel e a igreja. E caso exista, é preciso então definir qual tipo e qual nível dessa relação, se há algum nível de atualização, se existe alguma espécie de correção ou até mesmo algum tipo de substituição. Um primeiro passo sensato e biblicamente responsável para a análise desse tema é a observação dos textos bíblicos importantes e consideravelmente conhecidos que ensinam, cada um no seu próprio contexto, sobre o propósito divino, tanto para Israel, lá no Antigo Testamento, como também para a igreja, no ambiente do Novo Testamento. Quando avaliamos o texto de Êxodo 19, dos versos 5 a 6, percebemos que fica evidente a missão concedida por Deus a Israel. E nota-se que a expressão
reino de sacerdotes demonstra o desejo de Deus que Israel desse testemunho às nações e conduzisse essas nações num caminho de reconhecimento do amor, do poder e da fidelidade de Deus. É bem semelhante ao que se encontra lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 a 10, que refletimos aqui, quando a expressão sacerdócio real também é empregada. Ao invés de mera comparação, certamente é possível buscar uma correlação entre esses dois textos. E Matthew Henry afirmou o seguinte sobre essa correlação. Alguns comentaristas observaram muito adequadamente que diz-se que a igreja do Antigo Testamento foi sustentada por asas de águias, indicando o poder daquela dispensação, que foi realizada com mão forte e com braço estendido. Mas sobre a igreja do Novo Testamento, diz-se que é ajuntada pelo Senhor Jesus como uma galinha ajunta os pintos debaixo das asas, conforme Mateus 23, verso 37, indicando a graça e a compaixão dessa dispensação e a admirável condescendência e humilhação do Redentor. Então, Matthew Henry mostra aqui uma relação que se pode observar. Se no Antigo Testamento vemos o povo de Deus sendo sustentado por poderosas asas de águia, no Novo Testamento podemos ver a igreja sendo abrigada pelas asas de uma galinha que reúne, que ajunta e abriga os seus pintinhos. Ainda sobre essa relação ou as relações entre Israel e a igreja, não parece razoável afirmar que não haja nenhum tipo de relação. O desafio, portanto, é estabelecer que tipo de relação a Bíblia permite estabelecer nesse caso. Vale lembrar que Paulo também demonstrou uma correlação entre o povo de Deus, o povo de Israel e a igreja de Cristo, quando ele escreve aos cristãos de Roma e usa a ilustração do enxerto de ramos, referindo-se aos gentios, na raiz da videira, referindo-se aos judeus, no capítulo 11 da sua carta. Sobre uma hipotética substituição de Israel pela igreja, que alguns acabam defendendo, nós temos David Stern comentando o seguinte, baseado em Romanos 11, dos versos 13 até o 32. David Stern assim escreveu: curiosamente, grande parte da igreja cristã ao longo dos séculos, sem excluir hoje, conseguiu acreditar nessa mentira da teologia da substituição que ela mesma inventou. Ainda sobre essa hipótese de substituição, Stern também defende tratar-se de uma invenção de teólogos que chamam a igreja de o Novo Israel, expressão essa que não se encontra nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Quando analisamos paralelos e contrastes entre Israel e a igreja, vemos o que David Bledsoe também vai destacar. Ele destaca que há sim similaridades de papéis, propósitos, prescrições entre Israel e a igreja, mas também há diferença em muitos aspectos. E ele ainda afirma, claramente, tudo se desdobrou de acordo com o plano de Deus em Cristo Jesus, já que ele é, Jesus, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo, conforme se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 32. Dessa forma, David Bledsoe parece sugerir a ideia não de substituição, nem de atualização, mas um desdobramento já planejado por Deus desde o princípio, quando conferiu ao povo de Israel uma missão, conforme Êxodo 19, 5 e 6, bastante semelhante à missão também conferida à igreja em 1 de Pedro 2, versos 9 a 10. Nota-se, portanto, que há diferenças contextuais evidentes entre o povo de Israel e o ajuntamento da igreja, porém são grandes as dificuldades para fundamentar biblicamente tanto a ideia de atualização como de correção ou até de substituição. A continuidade da missão de testemunhar o amor e o poder de Deus às nações certamente nos leva a pensar num desdobramento, como David Bledsoe destacou, um desdobramento previamente planejado por Deus, ou ainda uma expansão
uma ampliação do propósito divino de revelar-se ao mundo por meio do seu povo, primeiramente com Israel e posteriormente também com a igreja. Encerrando então essa reflexão, eu destaco o seguinte: uma reflexão séria e atenta sobre a formação e a missão de Israel como povo de Deus nas páginas do Antigo Testamento, e também sobre o chamado de Cristo à sua igreja no contexto do Novo Testamento, certamente vai chamar a atenção para várias semelhanças, mas também para várias diferenças. Entender a relação existente entre o povo de Deus e a igreja de Cristo é bem mais do que um simples encaixe de conceitos similares ou semelhantes. É muito mais do que uma mera e equivocada substituição de coletividades divinamente comissionadas. Para entender a correlação entre Israel e a igreja, é preciso se dispor a avaliar o contexto bíblico por inteiro. Haja vista a missão da igreja no Novo Testamento ser descrita com termos que intencionalmente nos remetem ao comissionamento de Israel no Antigo Testamento. O interesse de Deus para além de um povo específico já era demonstrado no Antigo Testamento e se torna inegável nas páginas do Novo Testamento por meio da Igreja de Cristo. Não cabe, então, à luz da palavra de Deus, nem a ideia de substituição, nem a ideia de correção ou atualização. Não cabe essa ideia de substituição do Israel chamado por Yahvé pela igreja chamada por Cristo. Antes, o que fica mais claro é a continuidade do propósito de Deus, primeiramente desempenhado pelo povo de Israel, formado a partir de um chamado de fé e obediência, e posteriormente desempenhado por meio da igreja, chamada não só para anunciar Jesus, mas para seguir, também com fé e obediência, a sua doutrina e os seus mandamentos. Evidente que não almejo aqui finalizar completamente o assunto, mas oferecer a você a possibilidade de refletir sobre a relação à luz da Bíblia que podemos estabelecer entre o povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento, e a igreja, rebanho de Cristo, no Novo Testamento. Espero que essa reflexão possa abençoar você, edificar sua vida e tornar você alguém mais próximo da vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe profundamente a partir dessa reflexão a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.